Se ontem foi dia do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, ir até o Sport TV e fazer aquele show de absurdos em rede nacional, hoje foi dia do Luiz Melo, CEO atual do Vasco da Gama. Falar exatamente sobre o posicionamento do Mário Bittencourt na tarde de ontem no Sport TV e também falar sobre toda essa situação envolvendo Maracanã. Até porque hoje foi divulgado no Diário Oficial que a concessão à dupla Fla-Flu foi renovada pelos próximos 180 dias. O Luiz Melo respondeu ao Mário Bittencourt e inclusive já avisou que Vasco e Santos, em meados de maio, irá acontecer no Maracanã e uma nova briga judicial vai acontecer nesses próximos dias. Muitas águas ainda rolarão embaixo dessa ponte, torcedor. E é claro, a gente vai deixar você super bem informado aqui neste Fala Gigante sobre tudo o que aconteceu desde a manhã dessa quarta-feira até esse momento se tratando de Maraca. Uma nova união, inclusive, pode aparecer por aí. Vasco da Gama e Botafogo. Antes, porém, de começar, antes de deixar você, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre tudo o que acontece dentro do Vasco da Gama, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Nesse momento estamos aí com 90.700 inscritos na meta, no objetivo de chegarmos aos 100 mil. Então é claro, conto aí com a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, ó, vambora, se inscreva. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão, com o Fala Gigante e com Boa Noite Gigante. Sempre o Acorda Vascão saindo às 7 horas e o Fala Gigante com horários, e o Boa Noite Gigante também, né, com horários mais variáveis. Então já se inscreva, fique sempre por dentro, ative também o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco. Ajude, né, realmente o nosso canal aí com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, que é completamente essencial para a divulgação aqui do nosso conteúdo. E aqui embaixo deixa aí a sua opinião, né, sobre essa palhaçada que vem acontecendo nesses últimos dias, se tratando dessa dupla Fla-Flu ao lado do estado do Rio de Janeiro pela renovação da concessão do Maraca. Vi muitas pessoas falando que se o Eurico Miranda tivesse vivo, essa palhaçada não iria acontecer. Será que não iria? Você também concorda com isso? Eu concordo, hein? Realmente, nos tempos de Eurico Miranda, a gente pelo menos não via essas coisas acontecendo dentro do Vasco. Mas enfim, rapaziada, vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero primeiramente já iniciar esse vídeo falando sobre Maracanã. Pois o que acontece, torcedor, por volta das 9h30 da manhã, foi oficializado o acordo de cessão temporária do Maracanã para a utilização de Flamengo e Fluminense nos próximos 180 dias. Esse é o 7º termo de permissão de uso, o TPU que vem tanto sendo falado, renovado a dupla Fla-Flu. Isso daí foi oficializado na parte da manhã, como a gente acabou de falar, né, por volta das 9h30, pelo governo do estado do Rio de Janeiro, em uma publicação no Diário Oficial. Esses 180 dias irá até o dia 23 de outubro, data semelhante à lá do ano passado. E vocês lembram muito bem o que aconteceu no ano passado. Se não lembram, faço questão de relembrar vocês. No ano passado, em outubro de 2022, havia uma data também limite, né, do termo de permissão de uso à dupla Fla-Flu, e o Vasco, sabendo dessa data, se interessou pela concessão do Maracanã e iria ser aberto um processo licitatório para entregar o Maraca ou nas mãos do Vasco ou nas mãos da dupla Fla-Flu, com uma abertura de propostas. Lá em outubro, esse processo licitatório foi adiado. A partir desse adiamento, a dupla Fla-Flu conseguiu o TPU até agora, ontem, dia 25 de abril. E, meus amigos, quando a expectativa é que viesse a ser aberto novamente esse processo licitatório, não foi. E a dupla Fla-Flu agora recebe novamente esse termo de permissão de uso até outubro de 2023. Havia uma grande expectativa por parte do Vasco da Gama com relação à justiça. O Vasco chegou a entrar na justiça, o Vasco realmente aguardou inclusive essa decisão judicial com a expectativa que houvesse uma mudança com relação a esse TPU, mas o que acabou acontecendo? Nessa manhã também, de quarta-feira, a juíza desembargadora Lídia de Moraes acabou interferindo a tentativa do Vasco de suspender esse TPU para a dupla
Fla-Flu, ou seja, se realmente o novo acordo do TPU irá acontecer até o dia 23 de outubro de 2023. Segundo informações aí que tivemos, a magistrada da 6ª Câmara de Direito Público fez algumas ponderações para manter esse atual termo de permissão de uso para Flamengo e Fluminense. Ela durante a ação, durante seu posicionamento, lembrou da pandemia, disse que Flamengo e Fluminense já administravam o Maracanã na época e segundo ela, disse que a dupla Fla-Flu ajudou muito na permanência do Maracanã durante o período pandêmico. Citou também que o novo edital de licitação está em vias de sair e ainda muitos outros argumentos, mas realmente confirmando que essa decisão que o Vasco tentou entrar na justiça, essa tentativa do Vasco de ir até a justiça para retirar o TPU da dupla Fla-Flu não irá surtir nenhum tipo de efeito. E quem também se posicionou nas redes sociais foi o vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunché. Um pronunciamento mais uma vez descabido, Como sempre, o que vem de lá da dupla Fla-Flu é completamente descabido. Através de redes sociais ele disse assim, com satisfação anuncio a renovação do termo de permissão de uso do Maracanã. A propósito, a justiça indeferiu a pretensão do Vasco, engraçado ver em letra minúscula, ele fez questão de colocar, de impedir o novo termo de compromisso. A prudência e o bom senso recomendavam que assim fizesse, nada como um dia após o outro. Então, essa dupla aí de gatos siameses, como vem sendo comentado por parte da torcida do Vasco quando se trata de Flamengo e Fluminense, novamente juntas conseguiram andar do lado errado da histórica. Um completo absurdo tudo o que vem acontecendo e como a gente trouxe a vocês, Hoje pela parte da manhã tivemos entrevista no Seleção Sport TV do Luiz Melo e eu já adianto, ele já falou sobre esse termo, se tratando da renovação do TPU, a dupla Fla-Flu. Então dê uma olhada aí nas palavras do próprio Luiz sobre o que ele achou desse assunto, envolvendo mais uma renovação do governo para Flamengo e Fluminense. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, é um bem público. O Maracanã é um bem público, o governo, quando ele diz que ele não teve tempo suficiente para fazer uma nova TPU e alega isso, ele se coloca numa posição muito ruim na minha visão. A gente está desde outubro avisando ao governo, eu tive reunião com o governador, com o chefe da Casa Civil, TCE, com o pessoal do Ministério Público, e desde outubro a gente vem dizendo que a gente quer participar da licitação do Maracanã, mas também da permissão do uso temporário. Se você desde outubro diz que está querendo participar, mas chega perto, eles alegam que por uma urgência forçada você não pode participar porque não tem tempo, isso para mim é um escárnio, brincar com a inteligência do torcedor, porque não dá para entender. Se você simplesmente fabrica argumentos para que o Vasco não possa participar, para mim, esse tipo de gestão está temerária. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O Vasco vai sempre brigar pelos seus direitos, porque entende que, a partir do momento que o Maracanã é um bem público, eu tenho que participar. Ele foi construído, ele foi reformado com dinheiro público. Meus amigos, e não para por aí, pois realmente esse problema irá se prolongar por muito tempo e o próprio Luiz Melo não parou durante a entrevista de falar sobre a situação. Não foi apenas esse trecho, ele não falou apenas sobre a decisão da desembargadora, nessa manhã de quarta-feira renovando a TPU, a dupla Fla-Flu, mas também falou sobre muitos outros assuntos. Um dos assuntos comentados pelo Luiz Melo foi a fala muito infeliz, ou realmente não sei qual é o objetivo, não sei se foi uma infelicidade, ou foi uma deslealdade, ou foi de fato uma mentira inventada, não consigo colocar aqui em palavras o que eu penso sobre as falas do Mário Bittencourt. Resumindo, o Mário Bittencourt disse que a partida do Vasco contra o Palmeiras destruiu o gramado do Maracanã. Ainda mais, disse que, segundo ele, o Flamengo irá jogar em um gramado prejudicado, pois o Vasco acabou sendo desrespeitoso ao atuar no gramado. Ele ainda completou, dizendo que a partida contra o Bahia nessa próxima segunda-feira não será uma partida maracanizável, pois exatamente pelo fato de não ser maracanizável, ou seja, um jogo que não levaria muito público, muito torcedor vascaíno ao estádio, o Vasco fez por opção levar essa partida para São Januário ao invés do Maracanã. Então falou muita besteira, disse que a torcida do Vasco não tem capacidade de levar 22 mil pessoas ao Maracanã, loucura atrás de loucura. E o Luiz Melo fez questão de responder a todas as falas do Mário Bittencourt hoje lá no Seleção Sport TV. Falou tanto sobre essa falácia, essa mentira inventada pelo Mário, quando se trata do gramado do Maracanã,
ao falar que o Vasco destruiu o gramado em uma partida e falou também sobre essa invenção maluca por parte do presidente do Fluminense ao falar que a partida de segunda-feira contra o Bahia, num feriado, não levaria 50 mil torcedores vascaínos no Maraca. É claro que levaria, isso é sem dúvida, mas o Vasco escolheu São Januário porque tem casa, e quem tem casa, meu amigo, escolhe onde joga. A decisão dele foi infeliz, ele realmente tocou em pontos que não eram necessários, ele desrespeitou a instituição, desrespeitou os torcedores vascaínos. Tópico, não faz nenhum sentido quando você tem 10 jogos, você tem 9 jogos e o Vasco jogou pela 10ª vez. O gramado já estava ruim, isso é fácil de você comprovar, você tem fotos, você tem jornalistas, os próprios jornalistas que cobram o Fluminense falaram que o gramado já estava se deteriorando, e agora veio que a culpa é exclusivamente do Vasco, que não faz nenhum sentido. Assim, é a mesma coisa numa conversa um pouco mais descontraída se a gente falar que eu tomei 9 cervejas, mas a 10ª é que me impactam, 10 chopes, 10 cebola, 10 alguma coisa, assim, não é isso. Você tem uma sequência lógica e que realmente deteriora um pouco mais o gramado. Então isso para mim é uma mentira você falar isso, que não faz nenhum sentido. O segundo tópico, que eu acho que a gente pode levantar também, é a questão do jogo de segunda-feira, que o Vasco não quis jogar segunda-feira em São Januário, no Maracanã, porque ele tem algum receio sobre prejuízo. Ele está sendo incoerente. Porque a partir do momento que ele fala que a gente não pode ter jogos de 24 horas de espaço, e a gente está sendo muito cuidadoso com isso, a gente realmente sabia que o Fluminense ia jogar na terça-feira, o gramado já vem de um desgaste longo, e se a gente jogasse o jogo segunda-feira contra o Bahia em São Januário e no Maracanã, eu tenho certeza absoluta que a torcida vascaína ia comparecer. Saiu hoje até uma reportagem do próprio GE dizendo que dos últimos 45 jogos disputados no Maracanã, o Vasco teve uma média maior do que 34 mil. Então, assim, a torcida do Vasco comparece, isso daí é histórico. A gente agora no jogo do Bahia já está com mais de 15 mil ingressos vendidos. Então isso acaba sendo uma falácia que, de novo, não faz nenhum sentido. A torcida do Vasco é atuante, ela é participativa e ela tem que ser respeitada. E pra deixar aí essa dupla Fla-Flu ainda mais maluca da cabeça, não tem uma música, né, que fala que eles vão ficar doidos da cabeça? Então, já avisando, o próprio Luiz Melo deixou bem claro isso durante essa entrevista ao Seleção Sport TV, que no dia 14 de maio, Vasco e Santos será no Maracanã. Ele falou assim, ó: assim que acabar essa entrevista com vocês, eu vou pedir ao meu jurídico que solicite que Vasco e Santos no dia 14 seja no Maracanã. O Vasco já está avisando que vai pedir para jogar contra o Santos no Maracanã. Então, atura ou surta, aguenta, sustenta, essa é a palavra que eu tenho que utilizar, porque o Vasco vai jogar no Maracanã. E o que tem sido passado, né, no que vem mostrando e o que a gente recebe de informações é que toda vez que o Vasco entrar no Maracanã para pedir jogar, o Vasco vai ser liberado. Que não tem argumento plausível, entendeu, gente? O que aconteceu nessa última partida contra o Palmeiras? O Vasco pediu para jogar no Maracanã lá em março, no mês passado. A dupla do consórcio foi negando não, né? Mas foi passando para frente, não deu uma decisão. E no início de abril o Vasco perguntou de novo: e aí, consórcio, poderemos jogar no Maracanã contra o Palmeiras? E o consórcio disse que estaria avaliando. Logo em seguida, o Vasco pediu novamente uma resposta e o consórcio negou pelas condições do gramado. O Vasco entrou na justiça e a justiça liberou, dizendo que não teria exatamente isso que eu estou falando a vocês. Não teria senso, não tem critério negar que o Vasco jogue no Maracanã em dias seguidos, pois foi esse o motivo dado pela dupla Fla-Flu, já que na mesma semana, porque na semana passada, o Flamengo jogou um jogo na quarta-feira da Libertadores e o Fluminense um jogo na terça. Jogos seguidos. Então, os argumentos dados pela dupla Fla-Flu não têm embasamento, não são argumentos de verdade. Então, ou seja, o Vasco vai pedir para jogar contra o Santos no Maraca. Se o consórcio negar, o Vasco vai entrar na justiça e vai ganhar. Isso sempre irá acontecer. E a gente espera que contra o Santos seja uma outra linda festa, que o Vasco realmente jogue e mostre para Flamengo e Fluminense que eles vão tentar, mas não vão conseguir afastar o torcedor vascaíno do Maracanã. E lembra que eu falei para vocês sobre uma possível dupla entre Vasco e Botafogo? O que acontece, torcedor vascaíno? Tivemos aí nestas falas do Mário Bittencourt, essas falas bizonhas por parte do presidente do Fluminense, uma delas em que disse sobre grama sintética. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de ter grama sintética no Maracanã, ele disse que a grama sintética não é permitida nos principais torneios do mundo, não é permitida na Premier League, que é o campeonato inglês, e isso fez com que Botafogo, que é hoje um clube que tem grama sintética no seu gramado do estádio Nilson Santos,
não gostasse das falas, porque foi uma fala, de certa forma, assim, com o objetivo de dar uma cutucada no Botafogo. E aí, o Thiago Arruda, que é o diretor-geral da SAF do Botafogo, rebateu o Mário Bittencourt. Chamou o Fluminense, inclusive, de assistente do Flamengo. Ele falou assim, ó: aproveitamos a publicidade. O Nilton Santos tem vocação para importante linha de receitas para o Botafogo. Clubes que estejam sem estádio e têm interesse em alugá-lo, de acordo com o nosso plano de negócios, podem jogar no gramado sintético certificado pela FIFA de alto padrão de excelência. Na condição de assistente do Flamengo, na busca pela gestão do Maracanã, o Fluminense deveria ter outras preocupações. Então o clima de fato esquentou, a coisa vem ficando dura aí entre Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, e isso tende a aumentar ainda mais. O desrespeito segue acontecendo, infelizmente, dentro do nosso futebol carioca. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o Fala Gigante. A gente teve o objetivo de trazer esse vídeo para realmente fechar de vez essa situação envolvendo Maracanã. Muitas informações surgiram aí, né, nessa tarde de quarta-feira, nessa manhã de quarta muito movimentada. A gente fez questão de trazer esse vídeo para falar tudo o que aconteceu a vocês sobre o Maraca. À noite, com Boa Noite Gigante, por volta das 8 horas, aí sim, a gente vai falar sobre futebol, Gilberto, Codiá. Temos informações importantes aí para trazer a vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe. A gente vai mandar o salve lá no Boa Noite Gigante, então já deixe aí nos comentários se você também tem um pedido de salve. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.